E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo nessa quarentena? A gente está mais um vídeo aqui para vocês, para poder continuar nessa matéria, né? A gente vai começar uma matéria nova agora. E a gente está na página 52 do seu livro. Para assistir o vídeo, eu peço que vocês estejam com o livro na mão, porque muitas das imagens que eu vou mostrar, elas não estão no livro, outras estão, então é bom que vocês acompanhem pelas imagens, mas também pelo livro. Pegue o marcador de texto para poder grifar as partes importantes, que é interessante para vocês, e o que eu for marcando para vocês marcarem aí, pedindo para vocês marcarem ali, aliás, né? Ok, a gente vai falar agora, na página 52, capítulo 3, né? Dessa América, povos e reinos, impérios antigos. Tá aqui, ó, tá no seu livro, página 52 em diante. E aí ele já começa com uma imagem, né, de uma pirâmide com a pilha de corpos, se vocês olharem direitinho. Essa pirâmide por baixo tem uma passagem interna. Eu vou até mostrar para vocês que isso existe até hoje, né, da civilização antes dos astecas, né, foi bem antes dos astecas, se não me engano foi a civilização olmeca, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente está falando dos povos, então, da América. Por que a gente está falando deles agora? Porque é importante você entender que já havia povos, a gente já viu, né, sexto ano, que os povos antigos que viviam aqui, pelos fósseis que nós encontramos, cientistas conseguiram encontrar, mas não é só isso. A intenção é mostrar que esses povos já existiam e que tiveram muitas heranças que foram desaparecendo com o tempo, coisas que a gente nem sabe ainda, e as descobertas arqueológicas aos poucos vai mostrando, por causa da chegada do europeu. O europeu chega, encontra com esses povos e você tem esse choque desses mundos. Antes da gente estudar a chegada do europeu, né, das grandes navegações e ver as consequências disso, é importante entender que havia povos antes. Tranquilo? Então a gente vai na página 53, fala sobre a América Nativa. E aí já começa a falar sobre a Amazônia, sobre o Brasil, que havia vários indígenas, mas não só indígenas, mas civilizações bem centralizadas, bem organizadas, principalmente no norte, ali no Marajó. Você tem até algumas imagens aí no seu livro falando sobre a região amazônica, de como é que eles plantavam, cultivavam e quantidade de gente que havia ali, descendentes antigos, né, de outros povos que já desapareceram. A gente encontraram vários vasos Marajoara, vocês estudaram isso no sexto ano, né, aqueles vasos que foram encontrados naquela ilha lá do Maranhão, né, a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvial de rio, né, do mundo, encontrando vasos antigos ali. Aí a gente vai então começar a ver aonde que está essas civilizações. Eu vou mostrar para vocês pelo mapa onde é que nós estamos aqui, ó, dá uma olhada. Aqui, nós estamos aqui, aqui é minha casa, né, Valadares, ok? Aqui Minas Gerais, né, inteirinha. Aqui você tem o Brasil, certo? O Brasil todinho. A gente está falando da América. Então a América é tudo isso aqui que a gente está vendo, né? Quando fala que a pessoa nasceu na América, América porque é tudo essa região aqui. Deixa eu colocar de outra forma que vocês conseguem enxergar melhor. A América, então, ela é toda essa parte que a gente consegue ver do lado de cá, né? A ideia de que Estados Unidos é América é uma bobagem, tá? Lembrem-se disso. A gente vai falar das civilizações, principalmente Mesoamérica. Meso significa meio. Então aqui está a linha do Equador, né? Então a gente tem a América do Sul, né? Nós temos a América do Norte. E a Mesoamérica é essa parte da Guatemala, Nicarágua, que a gente chama de istmo, né? Essas regiões menores que ligam uma América à outra. O México é considerado da América do Norte, tá? Então, se o cara nasceu no México, também é chamado de norte-americano. Ele não está errado o mexicano ser chamado de norte-americano. Mas a Mesoamérica é essa região aqui. A gente vai ver algumas civilizações que nasceram aqui nessa região do México, da Guatemala, tá? E do Peru, né? Algumas civilizações. E a gente tem que lembrar do tempo também, porque dependendo da época, tem uma civilização, dependendo da outra época, são outras civilizações. Então, bora lá para os slides. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente vai começar a ver agora pelos slides quais são essas civilizações. A gente vai citar algumas características de cada uma delas. Tem que lembrar que no mesmo espaço, na mesma região, civilizações diferentes desaparecem, surgem outras. Aí a gente olha para por exemplo, uma pirâmide antiga lá dos astecas, a gente acha que foi os astecas que construiu, mas pode ter sido uma civilização antes. Então, a mistura de civilizações antigas, a herança de civilizações antigas com civilizações mais novas, antes mesmo de Colombo pisar lá, é que vai gerar todo esse mapa, né, de diversidade de povos que viviam na Mesoamérica. Tudo isso está na página 53, tranquilo? Na página 54 já começa a falar as primeiras civilizações. Na página 54 ele te mostra aí
um mapa, né, pelo globo das regiões que está marcada aí das civilizações. Você percebe aí no Brasil, você tem os agricultores aí que eu acabei de falar da região amazônica, você tem os incas, né, no sul, na América do Sul, na Mesoamérica você tem outros, e nós estamos falando aí de milhares de anos atrás, né, mais de 7, 8 mil anos atrás. Tranquilo? Aí você tem alguns vasos, alguns desenhos aí mostrando. Na página 55, começa então falando das civilizações mais antigas da América. Tranquilo? Nas civilizações mais antigas da América, você tem esse mapa mostrando as regiões bonitinhas. Tem um mapa em amarelo, que é a Mesoamérica. Você tem um mapa em verde, que é o Alto Xingu, que é onde hoje é a região amazônica que a gente entende. Tem um mapa em rosa, a parte do mapa em rosa é a civilização andina, que segue as cordilheiras dos Andes. E você tem em roxo aí, ó, que é a ocupação da Amazônia, no sul da Amazônica ali, que faz até fronteira com o Brasil hoje. Então o mapa te mostra as civilizações antigas, mas ele te mostra lá os desenhos dos países hoje, para você não ficar perdido nessa questão. Então a gente está falando da América Central, que a gente pode chamar de Mesoamérica. Lembre-se, meso, de meio. Mesoamérica, está no meio. Então, na página 56, a gente começa então com os Olmecas, tá? E aí eu quero que vocês foquem aqui em algumas imagens que eu trouxe para vocês, para poder entender. Aí, aqui, você tem as civilizações mais antigas, tá? Essas cabeças aqui de pedra, olha o tamanho das pessoas e o tamanho das cabeças de pedra. Elas são antes dos astecas, apesar de ser também onde hoje, sul do México, né, foi antes dos astecas. São alguns exemplos que eu trouxe para vocês para mostrar sobre essa civilização que a gente chama de Olmecas. Então eles aí, ó, tinham uma população de mais de 300 mil habitantes, está na página 56, tá? No penúltimo parágrafo aí, no último parágrafo está te falando o peso que essas pedras têm. E nós estamos falando de 1700 anos antes de Cristo, ou seja, muito antes de Cristo. Se for somar com os dias de hoje, nós estamos falando de 3.700 anos atrás, muito antes dos astecas. Essas pedras já tinham sido construídas, mostrando que essa civilização era organizada e tinha suas crenças bem definidas. Depois dela vai surgir uma civilização nova, que vai ficar entre essa antiga, que é a Olmeca, e a outra que a gente chama de Teotihuacan, que está escrito na página 57, que é uma herança dos Olmecas. Lembra lá da página, no início do livro, lá na página 52, que tinha aquele desenho dos corpos? Então, essa pirâmide aqui existe até hoje, tá? E é a mesma, o desenho que está lá é a mesma imagem que eu trouxe aqui para vocês, que é dessa civilização chamada Teotihuacan, da página 57. Tem um desenho nele lá te mostrando essa mesma imagem que eu estou mostrando para vocês aqui. Isso é lá no México, ok? Está mostrando que é uma civilização extremamente urbanizada, que essa parte central, né, onde tem essa avenida, se vocês abrirem o livro na página 57, vocês vão ver isso, tá? Então acompanhem pelo livro. Vocês vão ver esse desenho. Aqui é uma foto, no livro tem um desenho, mostrando que as pessoas viviam ao redor. A avenida principal era usada por comerciantes, mas na época que tinha uma comemoração específica, ela era fechada. Aqui em cima faziam os sacrifícios para algum tipo de deus. Os deuses principais que eles encontraram é o sol, que ajudava no calendário, principalmente para a plantação da região. E aí essa civilização ela foi desaparecendo à medida que novas foram surgindo. A mais nova dessa região, né, vai ser os astecas, que a gente vai falar lá na frente. Tranquilo? Página 58. Na página 58 a gente vai para os maias, tá? A civilização maia. Os maias, eles vão surgir então onde hoje é a Guatemala, Belize, Honduras, lá no meio, na Mesoamérica lá. Eles basicamente não são uma civilização tão centralizada. O que significa? Significa que são vários governantes. Esses governantes, eles tinham mais de uma cidades. Essa civilização é extremamente inteligente para astronomia e matemática. Eles desenvolveram uma escrita e pela astronomia eles desenvolveram 2 calendários diferentes, que um era religioso, o outro era mais para cultivo. Os dois serviam durante o ano inteiro, tanto para a religião, né, para explicar o surgimento deles, as crenças que eles tinham, mas também para cultivar. Sem esse calendário era difícil deles acertarem a colheita, e isso daí é a importância desse calendário. Na página 59, está falando que dentro dessa escrita que eles tiveram, né, dessa matemática, dessa autonomia que eles tiveram pela escrita, eles desenvolveram o conceito do zero, ou seja, do número que representa um gráfico, um número, né, que representa o nada,
antes do 1, 2, 3, não pelo número que a gente enxerga graficamente, né, que a gente escreve no caderno, mas pela ideia de quantidade. E eles foram uma das poucas civilizações do mundo que desenvolveu a ideia do zero. Apesar que o zero que a gente usa, né, aquele redondinho lá, a gente usa vindo lá dos hindus, os maias também tiveram essa ideia. E aí virem a página 60, a gente vai então para os astecas. Esses astecas aqui você tem a foto aí do desenho do Cristóvão Colombo. Ele é importante porque foi ele que acabou encontrando essa civilização de pé, ou seja, essa civilização já é mais recente, tá? Ela é bem depois dos Olmecas, mas é na mesma região. Então, eles desenvolveram uma civilização lá num lago gigantesco, onde hoje é a cidade do México, tá? Tem aí no seu livro, na página 60, te mostrando isso. E essa região, eles têm um povo completamente centralizado, tá? Ou seja, tem um chefe, tem um líder. Esse povo não é único, eles se tornaram extremamente, um exército extremamente poderoso, tanto é que eles dominavam a região inteira e tinham bastante escravos, tinha milhares de pessoas vivendo nessas cidades, tanto na região quanto por dentro da cidade. Era uma sociedade extremamente estratificada, ou seja, tinha líderes, tinha sacerdotes, tinha artesãos, tinha diversas técnicas diferentes para o trabalho. O cultivo deles era gigantesco. Eles faziam eu até esqueci o nome, mas não importa o nome agora. Faziam pequenas ilhas flutuantes no centro do lago para poder cultivar e plantar ali. Está na página 60 esse desenho do centro do lago, dá para vocês poderem ver isso tranquilamente, tá? E aí, lá na frente, tem na página 61 a chegada então do Cristóvão Colombo, mostrando o desenho no seu livro dessa guerra entre eles. O Colombo chega e o que consegue destruir basicamente essa civilização inteira, além das doenças, foram as guerras, né? As novas armas que veio da Espanha acaba derrubando os astecas. Não é tão difícil entender como que eles acabam sendo derrubados, mas é importante entender que eram milhares de pessoas que viviam ali e com o passar do tempo civilizações diferentes foram surgindo. Por último, na página 62, nós temos então os Incas, né? Aqui a cidade de Machu Picchu, que foi construída por eles. Aqui eu tenho alguns desenhos, algumas estátuas de ouro das ilhamas, mostrando a importância das ilhamas para eles, né? Pele, leite, né? A carne da ilhama, porque ela consegue sobreviver em lugares muito altos. Nós estamos falando dos Andes, então é muito alto. O ar para respirar ali é rarefeito, é mais difícil. Mas antes dos Incas, nós tivemos civilizações diferentes. Então, é a mesma coisa dos astecas. A gente não pode pensar só porque ali tem Machu Picchu ou tem essas ilhamas, imagina que só os Incas viveram ali. No passar do tempo, antes dos Incas, tiveram outras civilizações. Mas a principal delas vai ser os Incas, porque eles vão ter também um estado centralizado. Eles vão ser um dos guerreiros mais difíceis de ser vencidos pelos espanhóis, diversas guerras. Líderes conseguiam impedir o avanço espanhol, mas a doença, e aos poucos os espanhóis foram vencendo, com a ajuda também da doença, né? Aí na página 62 e 63, você vai ter isso, né? Mostrando sobre essa civilização e a estratificação deles, de como que eles se organizavam e de como que a hierarquia deles era extremamente rígida, né? Eles respeitavam, eles também mumificavam, eles tinham rituais sagrados na religião, em vulcões, que a gente sabe que existe ali naquela região dos Andes. Então, quando uma pessoa ia ser sacrificada, por exemplo, ela nascia e crescia sabendo que ia ser sacrificada para os deuses, e ela ia com vontade, ela ia por vontade própria. Então, eles tinham uma civilização extremamente organizada, também tinham escravos, eles dominavam tribos da região, e essa organização é que foi difícil pelos espanhóis acabar vencendo essa região, porque eles eram ótimos guerreiros, eles enfrentavam, né, as guerras contra os espanhóis de igual para igual, até que a doença e o exército espanhol consegue vencer. E aí nós temos um mapa mostrando para vocês essas regiões. Então os Incas aqui, ó, onde fica os Andes, né, as civilizações antes dos Incas. Essa região aqui você tem os Olmecas, depois os Astecas. Aqui você tem os Maias, né, no centro, na Mesoamérica, essa região. Então, quando os espanhóis chegam, eles chegam por aqui, né, nas ilhas caribenhas, e eles começam a dominar por essa região. Por isso que hoje você sabe, né, que essa região toda fala espanhol. Você tem vários países aqui, até a Argentina, no sul, e os portugueses vão dominar por essa região, onde pega os indígenas. Mas toda a América vai sofrer, todas as civilizações da América que estavam vivas quando chegam os espanhóis sofrerão com os problemas da doença e da chegada dos espanhóis por causa da busca por pedras preciosas
e tudo aquilo que a gente vai estudar sobre o mercantilismo europeu. Tranquilo? O mercantilismo, vocês têm que lembrar o que é mercantilismo, né? Por que eles estão procurando, né? Qual que é a intenção do Estado, tudo isso vocês têm que lembrar. Então, aqui está só um apanhado geral de civilizações da América, são muitas, tá? Não são poucas. A gente ainda tem descendentes, os indígenas são descendentes dessas civilizações antigas, tá? Eles são nativos, né? Então você vê o povo mexicano, né? Até as comemorações deles, o rosto, os peruanos, colombianos, você percebe que pelo rosto, pelo cabelo e até pela língua, alguns deles ainda falam uma língua antiga chamada Quechua. Eles ainda têm um dialeto, né, muito ligado a essa cultura muito antiga. Você vê as roupas, por exemplo, dos equatorianos, né, ligada aos Andes, as ilhamas, enfim. Até hoje nós temos essa fusão de cultura que veio da Europa e que permaneceu aí algumas cultura, né, antiga dessas civilizações que acabaram desaparecendo. Tranquilo, pessoal? Vou ficando por aqui. O vídeo é esse. Qualquer dúvida, perguntem pela plataforma. Tchau, tchau.